O ano de 2026 marca o início de uma das eras mais desafiadoras e tecnologicamente complexas da história do automobilismo mundial. Com a entrada em vigor do novo regulamento de motores da Fórmula 1, a expectativa sobre a Mercedes era colossal, dado o seu histórico de domínio absoluto no início da era híbrida anterior. No entanto, o que deveria ser uma demonstração de força técnica transformou-se em um dos episódios mais tensos e comentados nos bastidores do esporte. A dificuldade extrema em fazer o novo motor Mercedes simplesmente ligar e funcionar de maneira consistente durante os preparativos para a temporada. Este impasse não foi apenas um erro de montagem, mas o reflexo de um choque entre a engenharia de ponta e os limites da física impostos por regras que exigem quase o dobro de potência elétrica em relação aos anos anteriores. A unidade de potência de 2026 da Mercedes foi projetada sob uma filosofia de integração total. Diferente dos motores do passado, onde o motor de combustão interna era o protagonista e o sistema elétrico um auxiliar, o novo regulamento removeu o MGUH, o componente que recuperava a energia do calor do turbo, e transferiu essa responsabilidade para um MGUK muito mais potente, capaz de gerar 350 kW de energia. Para a Mercedes, isso significou redesenhar completamente o fluxo de energia do carro. Nos primeiros testes estáticos em Brackley e Brixworth, os engenheiros enfrentaram o que chamaram internamente de o paradoxo da ignição. O sistema era tão inteligente e possuía tantos protocolos de segurança que, ao menor sinal de incompatibilidade de software ou flutuação de milivoltagem, o carro simplesmente entrava em um estado de hibernação eletrônica, impedindo a partida. O problema central que paralisou os primeiros testes foi a sincronização térmica. Em 2026, os motores utilizam combustíveis 100% sustentáveis, que possuem propriedades de combustão ligeiramente diferentes da gasolina fóssil tradicional. A Mercedes tentou otimizar o motor para operar com uma mistura extremamente pobre, visando a eficiência máxima, mas isso tornou a partida a frio um pesadelo logístico. Para que o motor de combustão iniciasse sua rotação, o sistema elétrico precisava fornecer um torque instantâneo massivo para vencer a inércia dos componentes internos, que são projetados com tolerâncias tão justas que quase se fundem quando o motor está em temperatura ambiente. Se a sequência de aquecimento prévio do óleo e do líquido de arrefecimento não estivesse em um nível cirúrgico, o software de proteção de ativos da Mercedes bloqueava o acesso ao motor de arranque, temendo uma quebra catastrófica de um componente que leva meses para ser fabricado. Durante uma sessão de demonstração fechada para parceiros e patrocinadores no início de 2026, o silêncio da Mercedes foi ensurdecedor. Com as câmeras prontas para registrar o primeiro ronco oficial da nova era, o carro permaneceu imóvel nos cavaletes. O problema, segundo fontes ligadas à equipe, foi um erro de handshake digital entre a nova célula de bateria e a unidade de controle eletrônico central. Em um sistema de 2026, o carro realiza milhares de verificações de segurança em milissegundos antes de permitir que o combustível seja injetado. Naquele dia, um sensor de umidade residual no sistema de admissão enviou um sinal de alerta falso, e a lógica de segurança do motor interpretou que havia risco de calço hidráulico. O resultado foi um constrangimento público para a marca que orgulha-se de sua excelência em engenharia, forçando os mecânicos a cobrirem o carro e empurrá-lo de volta para a garagem sob olhares de desconfiança. Esse episódio gerou uma onda de choque que atingiu as equipes clientes, como McLaren e Williams. Como essas equipes dependem da unidade de potência da Mercedes, a notícia de que o motor-mãe estava apresentando dificuldades de partida criou um efeito dominó de atrasos nos cronogramas de desenvolvimento dos chassis. O medo no paddock era de que a Mercedes tivesse focado tanto na potência máxima e na eficiência elétrica que esqueceu da operabilidade básica do motor. Afinal, de que serve ter a unidade de potência mais eficiente do grid se ela exige condições de laboratório perfeitas para ser acionada? Os rivais, especialmente a Ferrari e a nova entrada da Audi, aproveitaram o momento para questionar a complexidade excessiva do design da Mercedes, sugerindo que a busca pela perfeição havia se tornado a maior inimiga da funcionalidade. Internamente, a Mercedes descreveu o problema como um crescimento de aprendizado necessário. O diretor técnico da equipe explicou que, em 2026, o carro não é mais iniciado por um simples motor de arranque, mas sim por uma coreografia complexa de transferência de energia entre o sistema de 400V e o bloco de combustão. Se o mapeamento do software de partida não for absolutamente preciso, o torque aplicado pelo motor elétrico pode literalmente torcer o virabrequim antes mesmo da primeira explosão de combustível ocorrer.
A Mercedes estava tentando calibrar um momento de torque zero, um ponto onde a força elétrica e a compressão mecânica se equilibram perfeitamente para uma partida suave, mas a sensibilidade dos novos combustíveis sintéticos tornava esse ponto de equilíbrio um alvo em movimento constante, variando conforme a pressão atmosférica e a umidade do ar. À medida que os testes de pré-temporada avançavam, a equipe de software em Brixworth trabalhava em turnos de 24 horas para reescrever os protocolos de ignição. O desafio era flexibilizar as margens de segurança sem comprometer a integridade do motor. Eles descobriram que a arquitetura do novo sistema de fiação, projetada para ser o mais leve possível, estava sofrendo com interferências eletromagnéticas causadas pela alta potência do MGU-K. Essas interferências sujavam os dados dos sensores de posição do virabrequim, fazendo com que o computador achasse que o motor estava girando no sentido contrário ou em uma velocidade perigosa, abortando a partida imediatamente. Foi uma batalha de blindagem eletrônica e refinamento de algoritmos que testou a paciência de Lewis Hamilton e George Russell, que passaram horas sentados no cockpit esperando por um sinal de vida que muitas vezes não vinha. A superação desse problema só ocorreu quando a Mercedes abandonou parte da lógica de automação total e permitiu uma intervenção manual maior dos engenheiros durante o processo de ignição. Isso significou que, para ligar o motor de 2026, era necessária uma equipe de especialistas monitorando telemetria em tempo real, ajustando parâmetros de fluxo de corrente conforme o motor começava a girar. Embora isso tenha resolvido a questão imediata da partida, levantou dúvidas sobre a praticidade do motor em condições de corrida, como após um desligamento acidental em uma rodada na pista. A Mercedes provou que o motor era uma obra-prima de performance, mas sua natureza temperamental em 2026 serviu como um lembrete de que, na fronteira tecnológica, a linha entre a genialidade e a falha operacional é incrivelmente tênue. O caso do motor Mercedes que não ligava em 2026 entrará para a história como o momento em que a eletrônica quase superou a mecânica. Foi o ano em que o carro mais rápido do mundo foi humilhado por uma linha de código defensiva e um sensor de temperatura teimoso. Para a Mercedes, foi uma lição de humildade que forçou a equipe a simplificar processos e focar na resiliência do sistema. Quando o motor finalmente rugiu de forma consistente, o som era diferente de tudo o que já se tinha ouvido.